Olá, extensionistas! Meu nome é Gisele França e hoje, com meu colega Gustavo Cândido, preparamos um material sobre métodos participativos, começando com o DRP, que significa Diagnóstico Rural Participativo, e é um conjunto de técnicas e ferramentas que permite que as comunidades façam seu próprio diagnóstico e, a partir daí, comecem a autogerenciar o seu planejamento e desenvolvimento. Além do objetivo de impulsionar a autoanálise e autodeterminação de grupos comunitários, o propósito do DRP é a obtenção direta de informação primária ou de campo na comunidade. Usa fontes diversas para assegurar uma coleta compreensiva de informação, através de revisão de dados secundários, fotografias aéreas, imagens de satélite, observação direta de eventos, relação entre pessoas, entrevistas semi-estruturadas ou diagramas e mapas. Vantagem do diagnóstico rural participativo. Põe em contato direto os que planejam, os agentes de ATER, com as pessoas da comunidade e vice-versa. Todos participam durante todo o processo do diagnóstico. Facilita o intercâmbio de informação e a verificação dessa por todos os grupos da comunidade. O DRP, como metodologia, aponta a multidisciplinariedade, ideal para estabelecer nexos entre setores, como floresta, agricultura, saúde, educação e outros. As ferramentas do DRP prestam muito bem para identificar aspectos específicos de gênero e facilita a participação tanto de homens como de mulheres nos diferentes grupos da comunidade. Nas 2 últimas décadas ficou na moda a participação e todos os projetos têm um enfoque participativo. O gráfico visualiza os diferentes níveis de participação e mostra que todos os projetos são participativos, porém a diferença se baseia em cada nível e vai desde a passividade, na qual o projeto fixa o objetivo e decide sobre a atividade, a informação necessária é gerada sem consultar os beneficiários, até a autoajuda, na qual a comunidade toma iniciativa e age independentemente. Princípios básicos e conceitos chaves do DRP. Respeitar a sabedoria e a cultura do povo. O respeito e conhecimento cultural na geração dos recursos naturais e humanos é o meio mais básico para se chegar à sustentabilidade. Os membros da equipe não devem agir como instrutor, mas sim como observador que querem obter conhecimento técnico e social com os produtores. Analisa e entende as diferentes percepções. Antes de prejulgar as atividades desenvolvidas por eles, os agentes devem procurar entender a percepção de cada um, literalmente se colocando no lugar deles. Escutar todos da comunidade. Para o desenvolvimento da comunidade inteira, é preciso escutar e levar em consideração também as posições desfavorecidos da comunidade, ou seja, os grupos que têm menos poder econômico e social, e muitas vezes não têm a possibilidade ou facilidade de se expressar. A visualização. A utilização de métodos não somente verbais e escritos, e sim mais visual, preferência de utilização de materiais locais. Podem ser elaborados um conjunto de mapas, diagramas ou modelos para refletir os assuntos e as discussões. Triangulação é uma forma de confrontar ou complementar a informação obtida. Para a coleta de dados, devem ser utilizados diferentes métodos com diferentes fontes de informação. Ignorância ótima é necessária para que se evite o acúmulo de dados desnecessários e para que volte a atenção para os fatores mais importantes. Análise e apresentação na comunidade. O trabalho é realizado em campo, ou seja, tanto as técnicas como as reuniões da equipe do DRP são feitas no lugar em que é realizado o diagnóstico, assim como pelo menos parte do relatório é redigido igualmente no campo. Preparando-se para o DRP. Para fazer a pesquisa de campo o mais participativo possível, devem ser seguidos 7 passos importantes. Fixar o objetivo do diagnóstico. Vão ser respondidas perguntas como para identificar, para analisar um projeto novo ou analisar um projeto existente e relacionar com um problema que está acontecendo. Selecionar e preparar a equipe mediadora. A equipe equilibrada é crucial para executar uma DRP. Os seus membros precisam ser de diferentes disciplinas e de ambos os sexos. Identificar participantes potenciais. Podem ser todos os que têm interesse no desenvolvimento dessa comunidade. Identificar as expectativas dos participantes. Pode-se começar esse processo semana antes do DRP ser iniciado, identificando os grupos de interesse através de diálogo ou até visitas aos lares. Discutir necessidades de informação.
Trata-se de identificar dados ou informação específica de que se precisa para elaborar um novo projeto. Selecionar ferramentas de diagnóstico. As mulheres e os homens da área de estudo têm a oportunidade de influir no processo do DRP, participando na tomada de decisões de assuntos prioritários. Desenhar o processo do diagnóstico, no qual responderão as perguntas: quem estará na equipe do DRP? Quando vai ser realizado o diagnóstico e quanto vai demorar? Quando será efetuada a pesquisa? Equipe de moderação. A equipe de moderação deverá, na medida do possível, estimular a participação de homens e mulheres. A multidisciplinaridade da equipe também é importante. Programação convocatória. O DRP requer uma boa programação e preparação para assegurar uma maior participação dos membros da comunidade. Para isso, sincronizar com os ciclos agrícolas se torna essencial para garantir a participação. Localização. O critério mais importante de seleção do lugar para a reunião é sua acessibilidade física e social para a comunidade. Escolha de um lugar neutro e público. Materiais. Deve-se assegurar que os resultados sejam bem documentados e acessíveis, tanto para a equipe do DRP como para os grupos de interesse da comunidade. Cronograma do DRP. Uma vez elaborados os passos de 1 a 7, devem estar visualizados no plano. Não existe um formato predeterminado, mas tem que incluir as datas de cada passo, a técnica ou o tipo de intervenção, os participantes da comunidade, os responsáveis da equipe e o objetivo de cada ferramenta ou reunião. O trabalho do campo. A apresentação à comunidade é um passo que influi fortemente no sucesso do diagnóstico. O primeiro contato da equipe com a comunidade marca todo o processo. Na primeira fase, temos a análise da situação, identificação de problemas ou limitações. Nessa parte, os agricultores identificam seus problemas e limitações mais importantes. Inicia-se utilizando diferentes ferramentas, pontos de vista e enfoque para obter uma imagem ampla da realidade. E a segunda fase aprofunda as limitações identificadas e procura solução. São enfocadas as causas e os efeitos das limitações encontradas no primeiro passo, analisadas as causas dos problemas que podem ser melhorados com esforço conjunto. A caixa de ferramentas do DRP. Observação participante. Não propõe mais do que andar com os olhos abertos e aproveitar as possibilidades de compartilhar alguns momentos do cotidiano com os agricultores. Entrevista semi-estruturada. Trata-se de uma pequena entrevista que é guiada por 10 a 15 perguntas-chave determinada anteriormente. Facilita criar um ambiente aberto de diálogo. Mapas e enquetes. Servem para planejamento, discussão e análise da informação visualizada. Podem ser elaborados sobre papel ou com qualquer tipo de material sobre o solo. A travessia. Permite obter informação sobre diversos componentes dos recursos naturais, vida econômica, moradia, característica do solo e etc. É realizada por uma caminhada linear que percorre um espaço geográfico com várias áreas de uso e recursos diferentes. Calendários. Permitem analisar todos os aspectos relacionados ao tempo. Podem ser destacadas atividades que mais tempo ocupam e as épocas de diferentes cultivos e seus respectivos trabalhos no período agrícola. Diagrama. Permite analisar de maneira acessível todos os aspectos complexos e interrelacionados. As matrizes. Comparam diferentes opções de poder classificar, analisar, hierarquizar ou avaliar. Para isso, se trabalha com critério que permite fazer essas comparações. Pode ser de comercialização, camada social ou priorização de problemas. Análise de gênero. É uma parte integral de um diagnóstico participativo. As relações de gênero influem em todos os aspectos da comunidade, tanto produtivo como social. Análise, documentação e apresentação. Análise implica em uma interpretação que permite melhorar o conhecimento da situação atual da comunidade e das suas opções para o futuro. A documentação começa com o desenho do DRP e acompanha durante todo o processo até a apresentação final. E o texto final para a instituição que solicitou o DRP tem um formato diferente, um formato de apresentação diferente e um conteúdo diferente do texto publicado para os agricultores. Apresentação.
Os resultados do DRP devem ser revisados com todas as pessoas da comunidade que participaram para identificar a informação que falta, verificar ou avaliar a eficiência das ferramentas já utilizadas. A apresentação é o final do diagnóstico, mas ao mesmo tempo é o começo da parte mais importante do processo de autogestão da comunidade, a execução das atividades necessárias para alcançar os objetivos determinados no DRP. O artigo apresentado a seguir é um exemplo de um diagnóstico rural participativo. Se chama Construção Participativa de Sistemas Agroflorestais Pecuários em São Bonifácio, em Santa Catarina. São Bonifácio é uma cidade localizada nas serras do leste catarinense, onde a principal atividade econômica desempenhada no município é a agricultura de origem familiar, com destaque para a pecuária leiteira. Em torno dessa atividade, começou a organização comunitária de um grupo de famílias de agricultores, em 2004, que passou a se chamar Grupo do Pasto. Esse grupo foi convidado a participar do diagnóstico inicial, onde identificou a preocupação dos agricultores com o desconforto térmico do seu rebanho, pela falta de sombra nos recém-implantados sistemas de pastoreio. Então, os agricultores foram entrevistados individualmente e solicitou que eles nomeassem todas as árvores nativas que conhecessem. No final, foram 161 etnoespécies. Em seguida, participaram de uma caminhada numa das propriedades, onde tinham sido marcadas 40 das plantas citadas, onde foram coletadas e identificadas. Então, organizou-se uma oficina participativa, onde foram mostrados alguns exemplos de arranjos silvopastoris praticados em outros lugares. Trabalhando em grupo, os agricultores definiram qual seria o uso/função das árvores no sistema, bem como selecionaram espécies para cada função de acordo com o local a ser plantado. O grupo também foi levado a conhecer a Premavi, Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida, localizada em Atlanta, Santa Catarina, e o CPRA, Centro Paranaense de Referência em Agroecologia, localizado no município de Pinhais, onde tiveram um importante momento de troca de conhecimento com os técnicos. Depois de todas as atividades, 2 agricultores se propuseram a instalar o sistema nas suas propriedades. Para isso, antes da implementação do sistema, foi elaborado um projeto em conjunto com o agricultor. Foram plantadas araçás, ingás, pindibas, cedros e outras espécies. O plantio das árvores para sombreamento dos pastos foi feito por meio de mutirões, assim como a escolha das espécies, e todo o processo foi incentivando o máximo a participação do mutirão. O mutirão, além de acelerar o processo de plantio, também apresentou um importante momento de integração e construção de conhecimento entre os agricultores. Por fim, a experiência descrita evidenciou a extrema relevância de se contar com o apoio de parceiros externos e internos na articulação e execução das ações, bem como a necessária flexibilidade na realização das atividades, respeitando o tempo processual e os interesses dos agricultores para o sucesso dos processos participativos.